nome é João Bosco da Silva, sou da cidade de Lajedo, no estado de Pernambuco, fica a 180 quilômetros do Recife, da capital. Eu nasci numa comunidade rural, até os meus 16 anos eu convivi no sítio, na roça. Nunca tive aptidão por religião, nunca. Mesmo meus pais sendo católicos, apostólicos, bem praticantes, principalmente minha mãe, muito praticante. Meu pai não era tanto, a minha mãe era muito praticante. Ela me levava muito para a missa, mas eu nunca dei importância. Não era o meu ponto fraco, a religião. Nunca fui envolvido em religião. Mas aos 16 anos, tomei conhecimento através de minha irmã, que tinha se tornado adventista do sétimo dia, de uma igreja que guardava os mandamentos de Deus e tinha fé em Jesus. Eu nem entendia de fé em Jesus nem de mandamento de Deus. Mas a curiosidade de adolescente, nessa época eu estava com meus 15, 16 anos, eu pedi ao meu pai para vir passar uns dias com minha irmã na cidade. Eu morava na roça, no sítio. E cheguei exatamente, estava acontecendo uma semana de oração na igreja adventista. Aliás, não era nem igreja, era um grupinho de adventistas que tinha uns 10, 12 membros, muito pequenos. Mas como era semana de oração, estava lotado, cheio de gente, de visitas, né? E eu, curiosamente, fui para saber como que era. Fiquei impressionado, porque aquela semana estava se falando sobre Daniel e Apocalipse. E eu fiquei encantado porque eu havia estudado sobre história, mas eu não entendia muito de história. Mas eu fiquei impressionado porque o pastor que estava fazendo essa conferência, ele estava falando nessa noite, na primeira noite que eu fui, sobre a estátua do rei Nabucodonosor. E contando o significado das mãos, da cabeça, dos peitos, dos braços, dos pés em parte, os dedos em parte de ferro e em parte de barro. E eu fiquei impressionado. Desse dia para cá, não deixei e nem perdi nenhum dia dessa semana de profecia. Juntamente com minha irmã, todas as noites eu estava lá no grupinho. E impressionante, eu fiquei impressionado sempre, muito mais, e aceitei o estudo bíblico para me aprimorar mais nas profecias de Daniel e de Apocalipse. Antes de terminar o estudo, eu já tomei a decisão. Minha irmã, como sempre, levou para mim assistir um batismo que ficava na cidade vizinha, aqui, porque não tinha tanque batismal, no grupinho era pequeno, né? Então as pessoas que se interessavam ao batismo levavam para a cidade chamada Garanhuns, e lá efetuava os batismos. E eu fui assistir um desses batismos e eu não resisti. No apelo que o pastor fez, eu me levantei e fui à frente. Foi uma alegria para minha irmã, porque eu fui o único irmão da família que tinha aderido ao adventismo do sétimo dia. Confesso que foi uma alegria enorme para mim, porque aí eu já estava entendendo o que era batismo, estava entendendo o que era igreja e o que era Jesus, o que era Deus. Foi um avanço grandioso. Durante todo esse tempo eu me imaginei que a única verdade, como a gente aprende, né, na igreja adventista, não tinha outra verdade, era aquela. E até que enfim, que eu tinha encontrado a verdade pura, santa, imaculada. Eu, com a minha fé tão forte, tão viva, eu entrei na igreja, como que diz, com o primeiro amor fervendo. E agradeço a Deus também por ter conhecido, porque nessa época eu poderia estar me bandeando para o mundo, né? Para as bebedeiras, para as festas, para as farras que tem muito aqui.
Pai, foi exatamente nesse período que eu conheci a Igreja Adventista. Isso eu estava com 16 anos de idade. 16 anos de idade eu me batizei, isso em 1979. Logo em seguida teve uma reunião de comportagem aqui com um auxiliar angariando comportores, era comum naquele tempo, a pessoa se batizava, não tinha emprego e ia comportar. E eu e um colega aqui, recém-batizados, nós fomos para as fileiras da comportagem. Passei de 1980 a 1983 comportando. Comportei em várias cidades do Norte e Nordeste e foi uma experiência traumática. Mas na minha fé e na minha inocência, eu estava feliz porque era o trabalho do Senhor, era o trabalho de Deus, eu era um ministro do Evangelho e isso eu ficava muito confortado. Mas essa persistência durou apenas 3 anos. Em 1983, eu não aguentei mais passar fome, porque é cruel, viu? Não tem chance. O indivíduo sofre, é humilhado, massacrado. Quem já passou por comportagem, para sobreviver com as revistas que a gente vendia, sabe o quanto é difícil. A felicidade é quando chegava nos sábados, que a gente ia comer na casa dos irmãos. Comia tanto que desmaiava de tanta guludice. Mas eu passei por tudo isso. Em 1983 eu não aguentei sair. Saí da comportagem, mas fiquei trabalhando na igreja como voluntário, né? Fui professor de escola sabatina, fui professor geral da escola sabatina, diretor, né? Fui ancião de igreja durante esse tempo. A igreja tinha um programa de rádio, eu passei 4 anos trabalhando, fazendo a Voz da Profecia, uma rádio comunitária abriu aqui e deu uma meia hora de programa, né? Como a Voz da Profecia, aqueles do CD, era apenas 15 minutos, então eu fazia 15 minutos ao vivo e 15 minutos com a Voz da Profecia. Passei 4 anos, né? De 1983 a 1988, trabalhando na igreja, e 87, 88 mais ou menos. Em 1989, me chamaram, o pastor me chamou para que eu pudesse trabalhar como obreiro numa cidade chamada Águas Belas, próxima a Garanhuns. Trabalhei lá 1 ano, trabalhei por 2 temporadas, que deu mais ou menos 1 ano. Foi outra experiência interessante que eu passei lá, porque eu aprendi o que é liderar uma igreja, o que é viver numa igreja, liderar pessoas e ser o chefe. Nunca tinha sido chefe. E pela primeira vez eu pude desfrutar desse privilégio que jamais eu quero voltar a ser chefe novamente, né? Voltei para minha cidade, fui ancião, voltei a ser diretor missionário, fui ancião de igreja, né? Como falei, fui novamente assumir todos os cargos. E em 1999 eu me batizei, aliás, eu me casei. O segundo sacramento, o primeiro foi o batismo, agora o segundo. Me casei com a cantora da igreja, muito talentosa, e um dos sonhos dela era gravar um CD. E em 1982 nós concluímos esse sonho dela. Gravamos o primeiro CD. E nesse primeiro CD nós saímos para fazer a divulgação. Naquele tempo, quem gravasse um CD era mesmo que João Paulo II vinha à pátria. Quando nós chegávamos numa igreja,
cantor oficial da Igreja Adventista, com um disco original feito na fábrica. Ixi, Maria, era a mesma coisa que os Arautos do Rei chegar. Então nós vendemos muitos CDs. Saímos na divulgação desse CD. Ela era professora, deixou o cargo de professora e fomos trabalhar no Ministério da Música, onde passamos 9 anos, gravamos 5 CDs nessa trajetória. 9 anos sem voltar para casa, viu? Voltava sim, mas a passeio, mas para morar não. 9 anos passamos conhecemos todas as igrejas do Norte e Nordeste. Esse Norte e Nordeste, tudo que você imaginar, todas as cidades e as igrejas principais dessas cidades, nós fomos em todas. Daí começou meus olhos se abrirem, porque antes eu conhecia uma igreja local, uma igreja com administração local, e eu não tinha a menor ideia do que seria a igreja nos bastidores, como nós fomos viver, convivendo com o presidente de missão, convivendo com departamentais, convivendo com pastores de nome e renome, grandes pregadores, acompanhando conferências, participando dos ministérios de mordomia, Ministério da Mulher e tantos outros ministérios que a igreja oferece. Eu fui percebendo que a coisa não era como eu pensava. Aquilo ali era puramente comercial. Até nós, que éramos tidos como evangelistas, voluntários, e tínhamos o Ministério da Música, a gente também era mercenário, porque a gente só ia nas igrejas se comprasse os CDs, né? Já que ele não pagava nada e a gente sobrevivia da venda do CD, então a gente só ia se alguém comprasse os CDs. E nem todos compravam CDs, mas como nós estávamos na rota de viagem, a gente passava. Mas a igreja que não comprava os CDs, a gente ficava em maus lençóis. E nessas convenções da igreja, nós fomos conhecendo quem são os pastores. Aqueles pastores avarentos, jactanciosos, arrogantes. Aqueles pastores gananciosos, que chegavam no posto de gasolina, abastecia, uma comparação, né? Colocava R$20 de gasolina e pedia uma nota de 100. A gente viu muito isso. Hotéis em que a gente ia, ficava hospedado por conta da associação ou missão, e eles tiravam uma nota subfaturada. Se uma diária custava R$50, uma comparação, ele colocava uma diária no VIP de R$100. E a gente assinava e dormia na segunda categoria do hotel. Nós vimos tudo, aí a ficha foi caindo, eu digo, não é possível. E por algum tempo, eu comecei a entender que o erro era dos homens. Os pastores estão errados, os líderes estão errados, mas a doutrina é pura e santa. Isso ficou por algum tempo. E diante dessa problemática, a liderança começou a perceber que nós estávamos sabendo iguais a eles. Nós estávamos sendo igual a serpente, conhecedores do bem e do mal. Quando eles perceberam isso, eles começaram a boicotar as turnês de música. Os chamados para ir nas igrejas já foram diminuindo. A Novo Tempo começou a perseguição dos cantores independentes. Nós éramos independentes, não tínhamos o selo Novo Tempo nem Voz da Profecia, então não tínhamos valor de nada. Foi passado uma informação para todas as igrejas só receber cantores oficiais, cantores que fossem da Novo Tempo. E como nós não éramos independentes, a maioria dos anciãos bitolados, alienados, não aceitavam a nossa ida lá em suas igrejas.
E com isso e outras coisas mais, o ministério fracassou em 2008. Em 2008 eu fui morar com minha esposa em Fortaleza. Nesse inteirinho ela ficou grávida e tivemos um filho, né? Hoje está com 16 anos. E esse filho veio na maior crise do mundo, porque o ministério fracassado, nós sempre temos condições de nada, morando numa cidade grande. E o pessoal boicotando a nossa ida às igrejas, porque a gente estava conhecendo, né? E um certo pastor fez até uma pesquisa para ver se a gente estava dando dízimo. E descobriram que a gente não estava dando, claro que não estava dando, porque a gente não tinha nem como sobreviver, estava cantando de graça nas igrejas e ainda ia ter que dar dízimo. Aí eles começaram a colocar a gente em escanteio. Em 2011, através das crises financeiras, crises espirituais, o meu casamento também fracassou. E lá de Fortaleza, eu voltei para minha cidade aqui em Pernambuco, Lajedo, já com a ficha caindo do que era o ministério, porque nos momentos mais de precisão a igreja falhou. Quando eles precisavam de dinheiro, alguma coisa, até para comer, eles negavam. E veio tudo, né? Não teve a estrutura de segurar essa situação e eu vim para Lajedo. O casamento fracassou, você sabe, né? Quando o financeiro acaba, a situação cai. Vim para Lajedo. Cheguei aqui em Lajedo sem meu filho ficou lá preocupado, porque a essas alturas a minha ex-esposa já tinha deixado o ministério, claro que não tinha como sobreviver, e foi trabalhar numa escola, né? Uma escola particular, que ela era professora, tinha curso de letras, já havia perdido o concurso que tinha feito aqui em Lajedo, devido aos 9 anos que nós passamos fora. Então ela voltou a ensinar e cuidar do meu menino menor, o nosso filho de 4 anos na época. Aí então foi a crise. Eu não aguentei, porque não dava conta dela tomar conta. Eu voltei para Fortaleza, não mais para a companhia dela, claro que não deu mais, não teve mais conciliação nem nada, mas eu voltei para trabalhar lá, inventar qualquer coisa para sobreviver lá e ficar perto do meu filho, para tomar conta dele enquanto ela ensinava e trabalhava, né? Fiquei com meu menino 7 anos lá. Daí por diante eu comecei a reestudar, mas não mais o povo. Comecei a reestudar as doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para minha surpresa, a ficha foi caindo. A ficha foi caindo de uma forma que passei 7 anos lá. Quando foi em 2018, eu voltei novamente para a igreja. Aliás, eu voltei para Lajedo, mas não para a igreja mais. E eu comecei a ver as doutrinas do santuário, rever as doutrinas absurdas criadas por Ellen White. Eu tinha todos os livros de Ellen White, já tinha lido todos eles, fui reanalisar todos eles, vi os plágios, vi os empréstimos literários que eles falam, né, que não tem nada a ver. Fui ver que ela não escreveu nada, aí fui cair na ficha, caindo. O pessoal já viram a minha diferença quando eu cheguei aqui e já começaram a me escantear. Ninguém conversa mais com ele, ninguém tenha mais contato com ele, porque ele está apostatado, ele apostatou. E assim, meu irmão, eu fiquei nesse dilema, porque até então eu tinha convicção que a igreja não era mais aquela que eu tinha conhecido, que as doutrinas não eram como eu imaginava,
Mas eu fiquei no dilema porque ainda no subconsciente achava que ali era o único lugar onde tinha salvação. Todos os outros estavam perdidos, só tinha salvação ali. Mas com o passar do tempo, isso foi caindo, mas ficou ainda no subconsciente aquela ideia de exclusividade do povo da verdade. Amanhecia o dia, eu não conseguia mais, chegava no sábado, eu não conseguia mais ficar em casa. A minha vontade era ir para a igreja, ficava faltando uma coisa. Quando chegava aquele costume de 40 anos na igreja, foi complicado. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca tive vício nenhum. Eu fiquei pensando, eu estou perdido, eu vou voltar a beber, eu vou beber, eu vou aprender. Não consegui, porque não tinha jeito, a cerveja não entrava. Eu digo, rapaz, eu nem sou um mundano, nem sou um cristão e estou perdido do mesmo jeito. Por algum tempo eu fiquei com esse dilema. Até que com o surgimento da tecnologia, da internet, eu fui vendo as opiniões de algumas pessoas e eles foram me ajudando e hoje, graças a Deus, eu estou liberto, convicto. Até hoje eu não consigo dizer como eles diziam que quando a pessoa saía da igreja caía no mundo. Não, eu continuo mesmo, a mesma pessoa, só que liberta do peso que eu carregava, do peso doutrinário que colocava, de uma doutrina que não tem fundamento. E a gente só entende isso quando está de fora. O indivíduo infiltrado dentro de uma igreja adventista um dia, jamais ele vai entender toda a verdade. Porque ele vai ficar sempre alinhado à caixinha. Por mais que você saiba que existe erro, mas vai continuar com aquela doutrina. Não, o povo é errado, os líderes estão errados, mas a doutrina é certa. A gente vê que os erros não estão nas pessoas simplesmente por seguirem ou fazerem alguma coisa de errado. O erro se encontra na doutrina, que não educa e apenas deturpa os bons costumes e ensina as coisas que a gente jamais vai fazer. Cumprir uma coisa que jamais a gente vai cumprir. E nessa alienação religiosa, está com 5 anos que eu me libertei. Só que eu sou inimigo de todos eles na concepção deles. Tem um programa no YouTube todos os sábados de entrevistas de todas as coisas, de todos os níveis. Eu convido pastores, convido padres, convido espíritas, todos para contar seu ponto de vista. E entre os convidados, convidei por várias vezes o pastor da igreja adventista para mostrar seus objetivos, sua história de vida, porque o programa de entrevista pode ser qualquer pessoa, mas todas as vezes eles negam. Diz que vai e depois reúne a culpa e não vai não, que ele é apostatado, que o João Bosco é apostatado, aí vai sujar. E assim, meus queridos, essa é a minha história. Hoje eu estou me relacionando com vocês, templos vivos do Espírito Santo. A minha igreja pulou da igreja de pedra para a igreja de carne, de uma igreja fictícia para uma igreja real. Hoje eu sou feliz. Você que está me vendo agora, você está nesse dilema? Persista, estude e veja que o caminho do céu e a graça
é muito maior do que um templo, um nome ou uma placa de igreja. Um abraço para todos vocês.